precisa lembrar que a memória, em grosso modo, está dividida em dois eixos. Uma é uma memória de curto prazo e outra é uma memória de longo prazo. A segunda, de longo prazo, eu vou carregar para sempre comigo. Ou por décadas, né? Se eu não utilizar o que foi memorizado, eu esqueço. Mas, via de regra, ela é uma memória duradoura. Eu posso acessá-la posteriormente, lembrar, relembrar, corrigir, intensificar, fazer várias manobras em cima dessa memória. A primeira, que é a memória curta, ela serve para que eu possa dar continuidade e contexto à minha vida. Eu não preciso decorar tudo o que acontece comigo no dia a dia, mas aquilo que é mais relevante e importante precisa sair daqui e vir para cá. Aqui existe, então, um processo chamado de consolidação da memória, ou transformação da memória de curto prazo em memória de longo prazo. Todo esse evento de consolidação é feito através de sinapses. Então, a informação que corre na memória de curto prazo para o dia a dia, para dar continuidade e contexto à minha vida, ela é feita pelas sinapses, informações correndo. E a transformação daquilo que é mais importante para a memória de longo prazo também é feita por sinapses. É óbvio que existem diferenças entre essas sinapses, tá? Uma ocorre que é a memória de curto prazo, a sinapse para a memória de curto prazo ocorre dentro do cérebro todo. Informações que talvez você nem tenha consciência ocorrem como uma sinapse simples. Mas para transformar esta memória de curto em memória de longo prazo, eu preciso de uma sinapse especial, chamada LTP, um potencial de longa duração, tá? E para que esse potencial de longa duração aconteça, eu preciso que a informação tenha intensidade de sinal. A intensidade de sinal, ela é aumentada dependendo do vínculo e da cognição que eu tenho com o que está sendo ensinado. Então, é muito importante tornar o ambiente escolar, sim, um ambiente de grande relevância para o aluno, de prazer para esse aluno. Do negativo para o positivo, não for feita com muita intensidade, a sinapse cessa. O neurônio não passa meia verdade para frente. Ou é tudo ou é nada. Ou a informação, ou a fofoca é boa para ser contada para frente, ou ela para ali mesmo. Tá? Então, é um sistema binário. Sim ou não. 0 ou 1. Tudo ou nada. Ou eu consigo atingir a linha verde, que é chamada de limiar de disparo, para que o potencial de ação aconteça, ou eu tenho a informação suprimida. Vou dar um exemplo prático. Você está numa sala de aula, e nessa sala de aula tem um ar-condicionado ligado. Esse ar-condicionado está fazendo um barulho. No início, você entra e fala, nossa, esse ar-condicionado está com um barulho estranho, está incomodando um pouco. E aí a aula começa. Mas a aula está tão boa, e você está tão interessado, que você esquece que esse ar-condicionado está fazendo barulho. A informação do ar-condicionado passa a não ter importância, morre, as células que deveriam levar essa informação permanecem em repouso, e aqui em verde, ó, nós temos a informação da aula, que você está assistindo, e ó, tem tamanho envolvimento emocional que fez com que atingisse o limiar de disparo, potencial de ação fosse evocado e essa informação, então, seguisse adiante. Tá? Isso é um resumo, gente, de como é importante o ambiente estar muito bem preparado para que a gente possa desenvolver, de fato, o aprendizado. Não adianta ter as peças no lugar. Eu tenho as minhas crianças sentadas numa mesa, eu tenho uma lousa, tenho um retroprojetor e tenho um professor falando. Então pronto, o aprendizado agora acontece, só não vai acontecer se as crianças não quiserem. Não é por aí. Nós não estamos falando de adultos, como vocês que estão em casa, hoje, sábado, dia 9, me assistindo, né? Porque sabem que isso é importante para o teu futuro, para a tua vida, para a tua profissão. Vocês têm consciência da importância. Olha a relação cognitiva que vocês têm com isso. Então vocês querem ficar sentado, ainda que muitas vezes você fale assim, nossa, mas vai falar sobre tabela periódica de novo, sódio, cálcio, neurônio, eu não entendo disso. Você fica, presta atenção,
olha com mais profundidade, porque o que você quer? Conhecer. Por quê? Porque você sabe que isso é importante para a sua prática profissional. A criança não tem essa projeção futura. Ela ainda não entende a importância do conhecimento que você está passando para ela. Então, essa relação cognitiva não é a mesma que você tem. Não espere deles um comportamento que os adultos teriam, a não ser que eles sejam adultos. E eles não são ainda. Então, eu preciso, sim, me reinventar na hora de passar essa matéria. Porque se a minha liga cognitiva não for alta, a minha informação morre pelo caminho. Quanto maior for essa intensidade, quanto mais repetido for isso dentro do seu cérebro, ou seja, a criança então está adorando o formato que você preparou a aula. Vamos dar um exemplo. Eu quero ensinar matemática e formas geométricas e cálculo de área para crianças do 5º ano do ensino fundamental. Como é que eu faço isso? Bom, vamos fazer uma horta? Você faz uma horta. Você faz uma horta, nessa horta você pede o seguinte: eu quero que vocês façam os canteiros em forma de triângulo, retângulo, exato. Inventa a forma que você quer. E aqui você já começa com formas geométricas. As crianças vão montar o canteiro, vão cortar as tábuas para poder cercá-lo, e aí vão montar um retângulo, um quadrado, um triângulo, um círculo, e por aí vai, tá? Feito isso, agora eu quero que vocês coloquem uma distância. Nós vamos plantar cenoura, tá? E eu preciso entender quantas cenouras cabem em cada um desses canteiros. Eu quero que cada cenoura tenha 5 centímetros de distância. Então essas crianças vão começar a calcular a área de triângulo, área de quadrado. Só que eles estão plantando, eles estão construindo, eles estão participando daquilo. Eles vão olhar sempre para aquela horta, se lembrando o tempo inteiro dos cálculos, das formas geométricas, de como eles aprenderam. Entende como isso leva a uma cognição muito maior, uma ligação direta com o que está sendo ensinado? Dessa forma, eu tenho mais chances, e se isso ainda for repetido várias vezes, de que esta informação ganhe muito status dentro do meu cérebro e passe de memória de curto prazo para memória de longo prazo. Existe, além desta sinapse simples, nós explicamos de forma muito resumida, tá? A LTP, que é um processo sináptico, um potencial de longa duração, especificamente para essas memórias que estamos citando aqui. Ela ocorre no hipocampo, tá? E ela pode durar meses fabricando a circuitaria sináptica que vai lembrar exatamente dessa informação. É assim que você lembra, por exemplo, do que aconteceu no seu aniversário do ano passado. Aniversário é uma data com alto envolvimento emocional, cognitivo, com pessoas que você ama, em que você recebe presentes, você é felicitada, todo mundo te abraça, te beija, às vezes faz festa surpresa. Isso tem um envolvimento emocional tão grande que instantaneamente você grava. Então, quanto maior esse envolvimento, mais fácil gravar, mais fácil evocar isso para usar posteriormente. Então, esse exemplo do ensino de matemática foi um dentre milhões, tá? Que a gente pode lançar mão sem grandes recursos tecnológicos para fazer valer um aprendizado inovador. E eu peço para que isso seja observado principalmente do ensino infantil até os anos iniciais do ensino fundamental, ali no 5º ano, com 10 anos de idade. Esse é um momento em que o cérebro está altamente plástico. E o que é essa plasticidade? Quanto mais a intensidade de sinal é feita por uma sinapse, ela fabrica outras proteínas de membrana. Aí ela é capaz de captar mais neurotransmissor. Aí entra cada vez mais sódio, cada vez mais cálcio. E isso faz com que esse potencial de ação ganhe força. E isso transforma uma memória de curto prazo em memória de longo prazo. No nosso curso, vocês vão aprender o passo a passo bioquímico disso. E vão poder transpor tudo o que acontece dentro do cérebro para o seu dia a dia na sala de aula. Vocês vão aprender muitas intervenções para a sala de aula e individual para otimizar esse processo. Vocês vão conhecer como isso acontece no neurodesenvolvimento típico e no neurodesenvolvimento atípico, tá? Porque o processo sináptico não muda. O que vai mudar é a percepção que a pessoa tem dos estímulos externos. Mas esse processo ele continua tocando.
Pode ser que tenha um pouco mais de dificuldade, um pouco menos de dificuldade, mas sabendo tudo isso, você consegue adaptar a sua didática, você consegue propor atividades, você consegue fazer isso no PPP da sua escola, faz um alinhamento, né, do plano político-pedagógico da sua escola, já contemplando todas essas ações. É capaz de ensinar por projetos, tá? É o período até os anos iniciais do ensino fundamental, ali com 10 anos, em que a gente tem grande poder de plasticidade e aprendizagem no nosso cérebro. É como se eu pudesse ensinar tudo e tudo fosse aprendido, desde que eu tenha vínculo, emoção. Por isso a gente usa as brincadeiras durante essas fases. É importante a criança ler livros e tudo, lógico, para o adulto, para a criança, para todo mundo. Mas é fundamental ter que aprender a matemática apenas pelo livro de matemática? Não! O livro é um complementar. Essa criança, quando se sentir curiosa para entender tudo sobre o mundo geométrico ou das fórmulas, ela vai buscar o livro para poder pesquisar. Mas primeiro, eu preciso fazer isso ficar doce na boca dela, tá? Eu preciso fazer com que todo esse processo se desenrole. Quando uma criança olha para algo que ela gosta, isso aqui estala na mesma hora, ela recebe diversas informações, mas a única informação que ela vai dar importância é a que tem um envolvimento cognitivo com ela. Isso depende do assunto, de quem está falando e de onde está falando. Tá? É mais difícil para quem dá aula para criança. Para quem dá aula para adulto, como eu, já disse aqui, eu tenho a colaboração da maturação do seu sistema nervoso, do seu plano de vida, do seu objetivo futuro. Né? Vocês têm isso muito claro na mente e sabem que o curso da Faculdade Sensupeg vai entregar para vocês, no mínimo, o que vocês estão procurando, porque geralmente a gente entrega mais. Tá? Vai ser muito bacana poder encontrar cada um de vocês presencialmente quando tudo isso acabar, para a gente poder conversar sobre todos esses processos de maneira mais aprofundada, para que eu possa esmiuçar cada vez mais o processo sináptico, para que vocês possam entender quais são e qual a função de cada neurotransmissor, como é que se relaciona com as proteínas de membrana, né? Como é que essa transmissão sináptica desenvolve aqui o nosso potencial de ação, né? E o que eu posso então fazer, já que eu sei agora como isso funciona, na minha sala de aula, na prática, para que este processo seja facilitado na cabeça do aluno. Uma das coisas fundamentais na aprendizagem é repetição. Estudar antes de dormir, ou seja, revisar o conteúdo do dia na tarefa de casa antes de eu dormir e passar o outro dia. Porque este processo sináptico, que vem para formar a memória de longo prazo, ele é intensificado durante o sono profundo. A gente falou isso na outra palestra. Então tudo está ligado, gente. Vamos fazer da profissão de professor, né? Talvez a profissão mais linda que exista. Eu sou apaixonado por isso. Acho que dá para sentir na emoção, na carga que eu tenho na voz quando eu falo, no gestual. Eu jamais conseguiria dar aula parado. Mas é assim, ó. Vamos fazer da nossa profissão de novo aquela profissão de valor, em que todo mundo olhe e brilhe os olhos quando olha e fala assim, eu sou um professor. Tá? Quando o seu aluno na sala de aula levantar a mão e for o mais inteligente, você perguntar, o que você vai ser quando crescer? Ele disser professor, eu não quero que você diga, não, mas pode ser médico, mas pode... Não, tu tem que dizer, seja professor. É dessas pessoas que estamos precisando, pessoas como vocês, que vieram aqui porque estão incomodadas com a forma como a educação ocorre hoje no Brasil. Pessoas como vocês que querem algo mais e que sabem que a Faculdade Sensupeg pode entregar.